Nós estamos hoje na Cisco em mais um Papo Fácil com o Eric Souza, que é consultor de data center da Cisco, que me contou uma história muito interessante. Eric, parece que está havendo uma mudança muito interessante no gerenciamento e implementação dos servidores nas empresas. Conta pra gente o que é exatamente o conceito do CS, que eu acho que a partir daí a gente consegue apresentar a ideia para quem está nos vendo. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Flávio. Em 2009, a Cisco ela lança os servidores do CS, Unified Computing System, e foi realmente uma revolução na área de servidores. A grande revolução está no fato de mudar o conceito de você tratar o servidor como uma caixa e passar a tratar o servidor como um sistema. Eu gosto muito de fazer a comparação com o storage, o disk array. Porque até então, inicialmente, nós colocávamos todos os discos do servidor. Isso, individualmente. Cuidávamos do disco agrupando eles, criando RAID, criando redundância, separava o que tinha mais performance do que tinha menos performance. E, para facilitar a vida do administrador, a gente tirou aqueles discos, colocamos num gabinete, no storage. E aí, fibra com a SAN. E aí, para facilitar, a gente entregava o quê? Discos lógicos. E ela fala assim, não, agora eu preciso de um disco com tamanho X, talvez até especificava performance. A ideia do CS é muito similar. Só que ao invés de eu entregar discos lógicos, eu entrego servidores. Servidores, então a gente usa inclusive o termo de abstração de hardware. Tá. Eu agrupo esses servidores no sistema, a gente tem um Fabric Interconnect. Neste Fabric Interconnect a gente conecta todos os servidores. É um tipo de rack. O Fabric Interconnect ele é o concentrador de servidores. Entendi. E aí eu posso conectar tanto servidores no formato Blade, ou servidores no formato rack, e aí eu posso ter até 160 servidores nesse sistema. Então, você comentou comigo, se eu entendi direito, que nessa arquitetura você pode usar inclusive também servidores hiperconvergentes. Isso. O UCS, você agrupa esses servidores e você pode pegar pedaços, ou melhor, num número de servidores e colocar hiperconvergência nesse sistema. E aí você passa a não somente ter servidores para atender o workload virtualizado tradicional, como o workload de SAP, o workload de Oracle, Exchange, o que você tenha, mas também servidores com hiperconvergência, onde você já vai ter o Software Defined Storage, a virtualização, a rede e o servidor em si, né, dentro da solução. Ou seja, se o responsável pelo data center ele precisar alocar um recurso, ele vai entrar no console de administração desse sistema e o console vai descobrir qual é o equipamento físico que vai ser alocado para aquilo. Essa é a ideia. Exato. Você vai colocar as necessidades que você tem de firmware, quantidade de placas de rede, qual a quantidade de processadores que ele precisa ter para aquele modelo que você vai usar, quantidade de memória, e ele vai falar assim, bom, com essa especificação eu vou alocar esse servidor para você. O melhor ainda, depois de alocar o servidor e estiver em produção, se você tem um problema na system board, o próprio sistema detecta e vai fazer o quê? Vai mover aquele perfil para um outro servidor de spare part que está lá e você vai manter a produção no ar. Mas a gente tem um problema aí. E se eu tiver 3 ou 4 ou 5 sites, cada um com isso, como é que eu vou gerenciar isso tudo? Perfeito. É aí que entra a nova revolução na área de servidores, com o Cisco Intersite. Tá. O Cisco Intersite, ele foi o anúncio mais recente da Cisco, onde ela realmente inovou em gerenciamento e automação de servidores. O que é o Cisco Intersite? O Cisco Intersite é uma solução na nuvem, é um portal onde todos os seus servidores, inclusive o sistema OCS, vão se registrar. Entendi. E você vai passar a gerenciar todos os seus servidores, não importa em qual site. Onde esteja fisicamente. Em um único local. Onde você vai ter controle, onde você vai conhecer os ativos que você possui, né? E além disso, que é o mais importante, agora com a nova geração M5 dos servidores UCS, os servidores já terão sensores que vão alimentar monte de plataforma de informação com seus comportamentos. Então você vai conseguir tirar a informação de qual é o comportamento, fazer o quê? Predição e ser proativo no teu ambiente. Ou seja, a monitoração de cada servidor físico, não importa onde ele esteja, já está garantida por esse sistema. E me parece, eu estou pensando com meus botões aqui, isso me parece que já entrega uma funcionalidade de crash recovery, de disaster recovery. Né? Na verdade, o CS já tem uma solução de disaster recovery, isso já era nativo. Né? Eu vou dizer que um disaster recovery ele facilitava o disaster recovery, porque como você consegue trabalhar com o Service Profile, e o Service Profile você consegue, ele é nada mais do que um
código, você consegue movimentar esse código de um servidor para o outro, você vai conseguir, e esse é um caso do nosso appliance de SAP HANA, você pode ter replicação de storage em mais de um site, e nessa replicação de storage em mais de um site, se você tem um problema, vamos supor, um site você tem que é IDEV e do outro site você tem produção. Se acontece algum problema no site que você tem a produção, você pode desassociar os servidores de QA e Dev, pegar aqueles perfil que estava em produção, alocar nos servidores que eram de Dev, como o storage está replicado, você tem um disaster recovery para aquela solução. Ou manutenção programada, você transfere a funcionalidade de uma máquina para outra e assim por diante. Ou um caso que você mesmo tinha comentado, e se eu preciso, por exemplo, hoje eu tenho um servidor com 128 GB de memória e eu preciso de um servidor com 256. Poxa, eu vou lá instalar memória, você não precisa mais instalar. Não precisa. Você transfere. E transfere o workload, o service profile para o outro servidor. Para a gente encerrar essa conversa, eu vou dar uma sugestão, uma modesta sugestão para a Cisco. Será que toda essa monitoração, esses dados, um dia não vão poder alimentar um sistema de machine learning para poder fazer previsões ou tomar decisões? Você já está entregando a jornada. Essa é a jornada do InterSite. Já estão no caminho. O objetivo é esse. O objetivo é a gente conseguir, com o máximo de informação, colocar machine learning em cima dessa plataforma e dali já conseguir ser muito mais assertivo. Um gerenciamento proativo, automatizado. Fantástico. E automatizado, ótimo, cara. Fantástico, Eric. Eu acho que realmente tem muito mais que a gente poderia falar, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos dar uma visão para quem está nos vendo do que é esse mundo que para mim foi novo. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui e agradecer você por mais um Papo Fácil. Muito obrigado.